Vamos falar dos êxitos e dos fracassos do combate à Covid-19 em Portugal, mas também dos erros praticados pelo Governo nesse combate. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma, no Instagram, no Facebook e noutras redes sociais. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Falamos então do êxito do Governo e do seu posterior fracasso. Portugal teve um êxito enorme no combate à Covid-19 no início de 2020, março, abril, maio, junho, julho e até agosto. Foram meses em que o confinamento que foi levado a cabo no início do ano, particularmente nos meses de março, abril e maio, produziu os seus efeitos e Portugal foi apontado como um dos países de êxito no combate à Covid-19. Pelo contrário, agora, no princípio de 2021 e até já no final de 2020, foi exatamente o contrário. Aquilo que sucedeu é que fomos uma tragédia e um autêntico desastre no combate à Covid-19. E porquê? O Governo nunca pensou que os infectados atingiriam um número superior a 15 mil e que os mortos por Covid-19 atingiriam um valor superior até a 300 por dia em Portugal. E por isso não tomou as providências necessárias de confinamento, nomeadamente no período da Páscoa e de final de ano. E, por outro lado, não teve o policiamento adequado naqueles fins de semana de janeiro em que houve sol, houve frio, mas também houve sol, e as pessoas desconfinaram, andaram pelas ruas e infectaram de maneira que o Governo não estava à espera. Agora, confinou-se em circunstâncias particularmente penosas e os dados recentes são extremamente favoráveis a Portugal. Se atingimos um pico no aspecto negativo, em número de infectados e em número de mortos, também descemos abruptamente, atingindo níveis perfeitamente aceitáveis já nesta semana, e esses níveis certamente que irão melhorar ainda nas próximas semanas. Por outro lado, estamos a ter um êxito na vacinação. Há quem combata o Governo devido a deficiências na vacinação, mas a nível mundial somos dos países que mais e melhor estão a vacinar. E isso tem de ser apontado como algo de favorável ao Governo. Há, no entanto, um erro que repito aqui, porque é um erro que eu tenho vindo a assinalar desde há meses, que é o erro na testagem e na falta de isolamento daqueles que são testados positivamente. E também de isolamento das zonas onde eles habitam e em que podem propagar o vírus. Já disse aqui, há vários meses que Portugal devia testar e identificar zonas onde o vírus está a propagar mais, nomeadamente em que a rácio de transmissão do vírus ultrapassa o 1%, isto é, cada pessoa transmite o vírus a mais do que uma pessoa, ou outra pessoa a mais do que uma pessoa, aí, depois de identificado essa zona em que tal acontece, fazer o confinamento. Um confinamento rigoroso, impedindo as pessoas de circularem e impedindo as pessoas, aqueles que estão contaminados, de contactarem seja quem for. Ora, isso não está a ser feito, mas foi feito na China com bons resultados e foi feito até em Portugal, em Ovar. O caso de Ovar foi um caso paradigmático que a testagem e o confinamento
forçado e o isolamento do Conselho de Ovar foi crucial para conter a pandemia. Infelizmente, não se fez isso no resto do país. E se fizesse, casos perfeitamente evitáveis de confinamento, como são o confinamento das escolas e, sobretudo, muito importante, o confinamento dos tribunais. A justiça portuguesa está a sofrer gravemente com o confinamento, que seria perfeitamente evitável se houvesse uma testagem. Por outro lado, as medidas do governo no que toca à justiça são altamente discutíveis. Nomeadamente, não se percebe porque é que tudo aquilo que pode ser tramitado a partir dos escritórios não continuava a poder ser tramitado. Isto é, os prazos podiam continuar a ocorrer desde que não houvesse necessidade de reuniões e deslocações a tribunal, desde que não houvesse necessidade de julgamentos e das pessoas se deslocarem. Por outro lado, as próprias secretarias judiciais poderiam funcionar nessas circunstâncias, poderiam funcionar em teletrabalho e tramitar os processos através da internet, como os próprios advogados já tramitam grande parte do seu trabalho. E isso está a causar um grave atraso na justiça em Portugal e é um erro de apreciação e decisão do governo que tem que ser apontado para que o governo corrija estes seus erros e faça aquilo que deve ser feito, nomeadamente aumenta a testagem. Repare-se que aquilo que estamos a dizer foi recentemente corroborado pelo professor Carmo Gomes, que se demitiu do seu cargo recentemente, mas que na reunião de terça-feira do IFARMED apontou claramente as deficiências de testagem e as deficiências de confinamento e isolamento de zonas em que o RT ultrapassasse. Ele falou em 1,1%, até foi 1,1, RT 1,1. Ele até foi benévolo. Pensamos que desde que atinja 1, o RT atinja 1, deve haver um aumento de testagem e um aumento e o confinamento dessa zona. Portanto, se essas medidas fossem levadas a cabo, evitaríamos grande parte dos problemas que estão a suceder no país, com o confinamento, o atraso dos tribunais, o fecho das escolas e, sobretudo, e algo que é muito importante, problemas enormes a nível social, nomeadamente com o desemprego de pessoas pouco qualificadas, que ganham pouco, que têm trabalhos que têm de ser presenciais e essas não estão a trabalhar, não estão a ganhar e são os que verdadeiramente estão a sofrer com o confinamento. Esperamos que esta política governamental seja alterada a fim de que Portugal possa respirar e, sobretudo, aqueles que mais sofrem com a pandemia, que são os mais pobres, possam também eles próprios respirar e passar a ter uma vida minimamente digna com o seu trabalho e o seu rendimento essencial. E com isto despeço-me com amizade, pedindo-lhes que subscrevam o canal da Rádio Transforma, que partilhem e que comentem.